Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Tito Petri e esse é o curso básico de Photoshop para você que é desenvolvedor de games e aplicativos. Esse treinamento aqui não é um curso de desenho, de ilustração, de edição de fotografia. É um treinamento rápido para que você, em um único dia, entenda todas as ferramentas, comandos e menus que são essenciais para você pilotar o Photoshop e assim estar produzindo imagens, gráficos e criando todos os recursos que você precisa para estar desenvolvendo ou seu game ou seu aplicativo. O Photoshop hoje é a melhor opção para você editar e manipular imagens. Eu recomendo que vocês tenham uma licença do Photoshop, porque é só nele que você vai encontrar todas as ferramentas, todos os recursos que eu vou mostrar aqui nesse treinamento. Então, faz o download e a instalação do Photoshop na sua máquina, separa aí um dia, uma tarde, para você assistir esse curso básico e rapidamente entender tudo que é essencial para você estar usando aí o Photoshop nos seus projetos de games e aplicativos. Então, esse treinamento é voltado para alguém que nunca mexeu no Photoshop e rapidamente, em menos de uma hora de vídeo, você já vai aprender os principais comandos, menus, ferramentas essenciais para trabalhar com o Photoshop. Então, depois que você fez o download e a instalação do Photoshop, você vai se deparar com essa tela ao abrir o programa. Deixa eu fazer algumas observações antes da gente começar. Existem hoje, pessoal, alternativas gratuitas ao Photoshop, como o GIMP, o Krita, são dois softwares bem populares entre os desenvolvedores de game independentes, né? Porém, esses programas não vão ter todos os recursos do Photoshop, ou eles podem ter alguns recursos e funcionar de maneira diferente. Eu recomendo seriamente que vocês adquiram uma licença do Photoshop, porque não é tão caro e é um programa que vai resolver boa parte da sua vida enquanto você estiver trabalhando com computação gráfica, programação de sites, aplicativos, criação de games, 3D, para você criar texturas, mapas para o seu projeto de 3D. Então, tenham sim uma versão do Photoshop que vai valer a pena, tá bom? Se você não tiver, você pode usar a versão trial, você pode instalar e testar ele por 30 dias para acompanhar esse treinamento, tá legal? Então, abrir o Photoshop, a primeira tela que você vai se deparar vai ser essa daqui. Quando você der aqui um Create New, ele vai te trazer algumas dimensões padrão da indústria, né? Então, se você der aqui em Web, por exemplo, você tem algumas resoluções de tela para site, filme e vídeo, algumas resoluções de vídeo que a gente trabalha, né? HD TV, alguns outros formatos e resoluções padrão que a gente tem para trabalhar com vídeo. Então, eu vou usar aqui o padrão HD TV, que é 1920 por 1080, e eu dou o Create, ele já cria para mim o meu palco. Vamos aprender alguns atalhos, porque o pessoal no início sempre se perde nessa parte, tá? Então, essas réguas que vem aqui, Ctrl R você abre uma régua e Ctrl H você esconde e aparece essas guias, tá? Então, Ctrl H e Ctrl R, ele deixa em modo de tela cheia. Então, o Tab vai e volta, ele esconde as ferramentas pra gente. E o F você coloca em modo Full Screen. Então, o F e o Tab esconde tudo, deixa só a imagem na tela pra gente, tá? O F novamente e o Tab novamente, você retorna. O F de novo, você retorna tudo ao lugar, tá? Então o F, ele deixa em full screen de uma maneira, duas, só a tela, né, com tudo preto em volta, e a terceira volta tudo ao normal. Se você quiser mudar a resolução da tela, você vem aqui, ó, Image, Image Size, e aí você tem aqui a largura e a altura da tela, a resolução em pixels do nosso projeto. No caso, está setado 1920 por 1080. Se você quiser trocar essa resolução, ó, 1024 por 1024, Ctrl mais e Ctrl menos, ou Ctrl 0, é o zoom, tá? Então, Ctrl menos, Ctrl mais e Ctrl 0 ajusta no meio da tela. Aqui do lado, você tem alguns painéis que vão ser bem úteis, tá? O primeiro dele é o Layers. Se esses painéis não tiverem aqui, ó, se você der aqui um Close Tab Group, por exemplo, ele vai sumir essas janelas. Você vem aqui, ó, Window, e aí a gente tem algumas janelas que são interessantes. Uma delas são as Layers. Então, lembra que no Photoshop a gente trabalha com camadas, tá? Em cima de camadas. Parágrafo seria para a gente trabalhar textos, né? Parágrafo e caracteres para editar textos. E aqui a gente tem algumas propriedades do objeto que está selecionado, da camada que está selecionada. Eu vou tirar essa aba, porque eu não costumo usar ela muito. Vou deixar o caractere, o parágrafo, layers, e vou adicionar uma nova aba que tem aqui, ó, que é o Actions. E também vou colar ela aqui dentro. Mais adiante eu explico para vocês as Actions, tá? Por enquanto vamos focar na camada, na janela de Layers aqui, e nas ferramentas que eu tenho nesse menu lateral.
Bom, então vamos começar com essas ferramentas do menu lateral. Se esse menu sumir, é esse daqui, ó. Bom, então vamos começar com essas ferramentas do menu lateral. Se esse menu sumir, é esse daqui, ó. Window Tools. E nessa nova camada eu vou pegar uma forma geométrica, vou trocar aqui a cor e vou criar uma forma geométrica aqui. Você vai perceber que nas camadas ele criou uma camada a mais, né? Se a gente quiser criar um texto, então eu vou criar um texto, vou escrever aqui meu texto, vou selecionar, vou trocar a cor dele. Ctrl T, a gente redimensiona um objeto, ou então você pode selecionar a ferramenta de texto, selecionar o texto e trocar as propriedades dele aqui, trocar o tamanho na aba de caracteres, consigo diminuir ou aumentar o tamanho da letra, o espaçamento, enfim, acabei de editar, Ctrl Enter, confirma a edição, tá? Então, se agora que eu tenho mais de um objeto na tela, eu posso selecionar os objetos aqui com essa primeira opção, que é o V, o atalho dela, tá? Então, V, eu seleciono esse objeto aqui, dessa camada. Eu tenho aqui no meu desktop algumas imagens, então eu vou colocar aqui uma imagem do felpudo, vou arrumar ela aqui, vou dar um Enter. Vou colocar outra imagem aqui, vou posicionar, vou dar um Enter. Percebam que cada objeto foi ordenado numa camada, né? As camadas, elas têm uma ordem, quem está por cima de quem. Então, se, por exemplo, eu pegar essa camada e arrastar ela para baixo, percebe que o gráfico foi enviado para trás, né? A gente pode selecionar mais de uma camada com Shift ou com Ctrl, ou desselecionar também, segurando Ctrl, tá? Decora alguns atalhos úteis aí. Ctrl J, você duplica a camada. Aqui existem algumas outras ferramentas que são, por exemplo, a seleção, para um determinado trecho de pixel de uma camada. Então, eu poderia, por exemplo, dar um Ctrl C, Ctrl V, ele duplica para mim, ó, estava selecionado, né? Tenho aqui uma ferramenta de laço, que você pode fazer uma seleção desenhando livremente. Então, se, por exemplo, eu quiser selecionar um pedaço só dessa imagem, eu clico nessa camada para ele deixar a camada selecionada. Pego, por exemplo, essa ferramenta de seleção, faço a seleção que eu quero aqui, Ctrl J ou Ctrl C, Ctrl V. Você vai ver que ele duplica para mim, ó, V para selecionar e mover. Ele duplicou só a parte selecionada, né? Deleto a camada selecionada com o del. Existe uma ferramenta aqui que é o crop. O crop serve para a gente aparar a imagem, cortar a imagem onde a gente quiser. Então eu posso, por exemplo, arrumar ele aqui, e apertando Enter, você remove todo o resto da imagem, fica só com essa área aqui. Ctrl Z, voltei a ação, Ctrl 0, ajustei no meio aqui. Aqui a gente tem também uma ferramenta que é o Brush. Se eu criar uma nova camada aqui, eu consigo então desenhar livremente. Se você vier nessa opção aqui, você tem algumas configurações do pincel, ou então vem aqui, ó, Window, Brush Settings, e a gente vai abrir esse menu de configuração. Então eu poderia, por exemplo, ter vários tipos de brush. Ó, vou pegar esse brush aqui, que ele é mais duro, né? Vou diminuir o tamanho dele. Consigo, por exemplo, achatar o tamanho dele. Aqui nas dinâmicas da movimentação, consigo aumentar, por exemplo, o spacing, que é o espaçamento entre eles. Ó, produzir uma linha pontilhada, por exemplo. Aqui nas dinâmicas eu consigo, ó, aqui no ângulo, eu consigo colocar, por exemplo, direção. E aí eu conseguiria desenhar uma linha pontilhada, por exemplo. Então dá para a gente fazer uma série de configurações no nosso pincel, tá? Vou voltar ele aqui ao que era antes. Lembrando que tudo isso ficou separado nessa camada aqui, tá? Então, depois vocês dão uma explorada nos menus, nas ferramentas principais aqui, mas já sabem de alguns dos macetes principais aqui em relação às camadas e os comandos principais, tá? Vamos perceber, pessoal, que tem algumas formas de controlar os transforms aqui. Então, eu posso dar um Ctrl T e eu consigo então redimensionar a imagem, né? O Shift eu quebro a proporção da imagem, o Alt eu ajusto os dois lados de uma vez, né? Shift Alt, só uma dimensão de uma vez. Aqui em cima
A gente consegue trabalhar largura e altura proporcionalmente também, ou zerar todo mundo, ó. Se eu chegar aqui, deixar um 100%, ele volta para a escala zero, né? Mesma coisa, Ctrl T, a rotação, tá? Também tem um ângulo aqui. Legal, então esse aqui é o transform básico, né, padrão que a gente tem aqui no Photoshop para a gente redimensionar a imagem. Aqui em Image, aqui, aliás, em Edit, Transform, a gente tem outros tipos de transform, tá? Então eu consigo vir aqui, por exemplo, Perspective Wrap. Ó, eu crio aqui uma grade, ó, dou um Enter, e aí eu consigo mover a perspectiva aqui do objeto, por exemplo, né? Enter de novo, você confirma a transformação. Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar. E outros tipos aqui, ó. Puppet Wrap, ele te deixa criar alguns pontos na imagem, ó. Cria um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. E aí eu consigo dobrar esses pontos, ó, esticar a imagem. Tá legal? Dá até para você criar quadros de animação usando esse transformador aqui. Então você cria pontos de controle e distorce a imagem, como se fosse uma marionete, né, como o próprio nome sugere. Existem alguns outros transforms aqui também, ó, que é para você inverter a imagem na vertical, na horizontal, rotacionar ela. Deixa eu fazer uma observação aqui em relação aos transforms. Perceba que se eu chegar aqui nessa camada, fizer uma seleção e der um Ctrl J, ele vai duplicar os pixels para mim. Se a gente dá uma observada aqui, eu tenho agora dois objetos iguais, né? E um tem esse ícone aqui e o outro não tem. Por quê? Esse objeto aqui, ele é um Smart Object. Essa layer aqui é considerada um Smart Object. Por quê? Porque ela tem toda a informação dentro da camada. Se eu der dois cliques aqui, você vai perceber que a gente muda o arquivo do Photoshop e eu venho para cá, tá? Fechei aqui, eu volto para cá. Essa camada aqui não, ela só tem os pixels. Se eu pegar, por exemplo, uma borracha aqui, ó, e apagar, eu apago os pixels. Essa imagem aqui não. Se eu pegar uma borracha e tentar apagar, ele não vai deixar. Precisaria entrar e apagar ela aqui, tá? Por exemplo, assim. Legal? Qual que é a diferença dessa camada que é Smart Object e dessa aqui? Essa aqui, quando eu redimensionar ela, por ela ser, então eu vou dar um Ctrl T, vou deixar ela bem pequenininha e dar um Enter. Então o que que vai acontecer? Ele redimensionou os trechos de pixels, tá? Se eu aproximar aqui, eu vou ver que houve uma perda de resolução da imagem, né? E se, por exemplo, eu tentar Ctrl T, escalonar ela novamente aqui, ó, você vai perceber que ele deu uma suavizada, né? Ele tentou dar uma enganada, mas você perdeu a resolução. E toda vez que eu fizer isso, ó, Ctrl T, redimensionei, Enter. Aí ele recalculou os pixels, né? Ctrl T, redimensionei novamente, Enter. Quanto mais você fizer isso, mais resolução você vai perder. Agora, na outra imagem, não, ó. Eu vou dar um V, Ctrl T, diminuir ela o quanto que eu quiser aqui, Ctrl T, aumentei ela novamente, ela sempre vai estar na mesma resolução. Por quê? Porque as informações estão dentro da camada. Para editar os pixels, eu sempre, por mais que ela esteja pequenininha aqui, ó, vamos deixar ela bem minúscula aqui, mesmo que se eu der um zoom, você vai ver que está com pouca resolução, né? Tem poucos pixels aqui. Mas dois cliques me leva à imagem original. É como se ele tivesse tudo isso guardado de informação e aqui ele só redimensionasse. Quando você, vamos então voltar ele ao normal aqui, ó, 100% de tamanho. Quando eu tenho aqui um objeto, então, um desenho, por exemplo, eu cheguei aqui e desenhei uma nova camada, ó, Shift, eu vou clicando, ele cria uma reta, né? Com o pincel. Vamos supor que eu fiz um desenho aqui. Se eu quiser converter ele em Smart Object, eu dou um botão direito, converte to Smart Object. Percebe que ele criou aqui o símbolo agora, né? E aí sim, ó, se eu diminuir ele, ó, deixei ele minúsculo, aumentei novamente, pode ver que ele preservou todos os pixels aqui da imagem, tá? Então, essa que é a ideia do Smart Object. Sempre que você traz uma imagem de fora, ó, vou pegar essa imagem aqui do Midjourney, que é um programa para gerar imagens através da inteligência artificial, que é onde eu gerei essa imagem aqui. Eu vou copiar e vou colar essa imagem no Photoshop. Você vai perceber que a imagem não veio como Smart Object, né? Então, se eu redimensionar ela aqui, ó, vim aqui, fiz uma edição, girei a imagem, né? Posicionei ela aqui e depois eu quero voltar atrás, ó, Ctrl T, percebe que eu perdi tudo aqui, ó.
Se eu tentar voltar ela aqui, vai existir uma perda de resolução, né? Então a melhor coisa é quando você colar aqui a imagem, você já dá um botão direito, converte to Smart Object e você vai ter todas as informações preservadas na imagem, não importa o quanto você redimensionar ela aqui, tá bom? Então com isso a gente conhece um pouquinho mais dos transforms, formas de redimensionar a imagem, né, ou deformar, distorcer, e também conhecemos os Smart Objects. Bom, eu tenho aqui então duas camadas, tá? Coloquei aqui uma camada de papel aqui por trás para a gente conhecer os blend modes. Então, eu tenho essa imagem aqui, essa foto, essa ilustração. Eu vou esconder as camadas aqui de cima, clicando no olhinho. Lembrando que se você clicar com Alt segurado, ele esconde todas as camadas menos a selecionada, tá? Vou dar um botão direito, vou dar um Convert to Smart Object e vou deixar habilitada só essas duas camadas, tá? Essa camada aqui de cima, se eu trocar o Blend Mode, o que que é o Blend Mode? Ele modifica o valor dos pixels de uma camada com a de baixo. Ele mistura as camadas, tá? Então, por exemplo, se eu quiser aplicar essa imagem sobre essa textura de papel, tá vendo? Então, eu poderia somar os valores das duas camadas, né? E aí você pode ir vendo aqui cada tipo de mistura que ele tem, tá legal? Cada uma delas aqui vai fazer uma determinada matemática, vamos dizer assim, com os pixels, né? De uma camada sobre a outra, tá bem? Legal. Além dos blend modes, você ainda pode mexer aqui na opacidade da camada, né? Os atalhos aqui para opacidade, ó, se você tiver com essa ferramenta aqui e você apertar, por exemplo, 1, ele vai para 10%, 0 vai para 100, 5 vai para 50, tá? São os números do teclado de 1 até 0. Eu vou ligar aqui um outro objeto e a gente, além dos blend modes, a gente tem também, dando dois cliques na camada, você vai ter aqui o Layer Style. Então dá para gente configurar também alguns efeitos aqui, ó. Bevel Emboss. Então deixa eu aproximar um pouco mais aqui desse gráfico. Dá dois cliques. Então se você ligar aqui Bevel Emboss, ele vai dar esse efeito aqui de saltado, né? Nesse gráfico. Legal? Dá para perceber aqui em volta, né? Posso desligar o efeito. Se eu ligar aqui o stroke, é que essa imagem já tem um contorno, né? Mas vamos dizer que eu queira colocar ainda um contorno branco em volta de tudo. Você tem ainda um efeito aqui. Posso misturar os estilos, né, um com o outro. Ou então ligar aqui uma sombra projetada, a direção da sombra, distância e opacidade, né? Se você quiser copiar o estilo de uma camada para outra, ó, Copy Layer Style, consigo ligar aqui. Ó, o espaço é a mãozinha para você dar um pan na sua cena, né? E aí conseguiria transferir o valor, ó, Paste Layer Style, todos esses valores para esse outro gráfico aqui, né? Então é isso. Com isso a gente conhece então o Layer Style e os Blend Modes. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou dar dois cliques nela para entrar na imagem mesmo. Perceba que aqui que eu consigo selecionar e editar, né, os pixels, por exemplo. Então, no Smart Object eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer agora. Eu quero trabalhar com algumas ferramentas para editar as cores aqui, corrigir as cores, né? Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, ó. Então, você vê aqui, ó, Image Adjustments, e aí você tem várias formas de trabalhar as cores da imagem. Por exemplo, ó, brilho e contraste. Existem alguns menus que são bem úteis, ó, que é o Ctrl U, que é o Hue Saturation. Então a gente consegue mudar toda a escala da cor da imagem. Ou então, deixa eu deixar isso aqui zerado, a imagem original. Ou então tirar a saturação, aumentar ainda mais a saturação e trabalhar o escurecimento. Então, só por aqui você já consegue trabalhar
muita coisa na correção de cor dessa imagem, tá? Vamos cancelar isso aqui. Consigo também Ctrl B. Você tem aqui o Color Balance. Então vamos dizer que eu queira aumentar os níveis de vermelho da cena, diminuir o verde e aumentar o amarelo, por exemplo. Então eu conseguiria facilmente com o Ctrl B, Color Balance, e também o Ctrl L, que são os levels, são os níveis de preto e branco da imagem, tá? Então eu consigo rapidamente trabalhar aqui só o preto e branco dela, expor mais o preto e branco, ou escurecer e clarear toda a imagem. Legal? Então aqui eu forço mais o que é preto ou o que é branco da imagem, né? É isso. Basicamente, então, esses três comandos, Ctrl U, Hue Saturation, Ctrl B, que é o Color Balance, e o Ctrl L, que é o Levels, são basicamente as três ferramentas que eu mais uso para fazer essa correção de cor das imagens aqui no Photoshop, tá? É mais ou menos como aquelas ferramentas que a gente tem no Instagram para corrigir, adicionar algum efeito. Alt, Backspace, perceba que a gente tem duas cores aqui, uma cor primária e uma secundária, tá? Posso inverter uma cor com a outra. Alt Backspace, eu preencho com a cor de cima. Ctrl Backspace com a cor de baixo. Então, se eu der um Alt Backspace, pegar a borracha, ver os colchetes, né? É o tamanho do brush. E aí aqui, usando aqui a borracha, eu conseguiria E, né, para pegar a borracha. E dando um clique aqui, vou pegar um brush mais suave, ok? E aí, com isso eu conseguiria então criar essa máscara aqui em volta da imagem. Ctrl L, conseguiria então forçar ou clarear ela mais, né? Legal? Então, basicamente, com essas ferramentas, a gente consegue trabalhar a correção de cor aqui nas nossas imagens, tá? Por enquanto, eu vou deletar isso aqui e fechar. Ctrl W, eu fecho a janela atual e não salvo e volto para o meu arquivo original. Bom, como a gente está aí agora na onda da inteligência artificial, né, para geração de imagens, por exemplo, essa imagem aqui, eu gerei ela no Midjourney, que é um software que você vai dando descrição e ele cria a imagem para você, né? No caso, eu usei essa descrição, a Pixar Hyper Realistic 3D Render, e a IA, ela busca através de bancos de imagens, padrões, formas e desenha a imagem para você, né? Por que que eu estou falando isso? Porque existe uma espécie de uma IA também aqui dentro do Photoshop, que é para te recortar uma coisa. Vamos dizer assim, que eu queira tirar esse passarinho da foto, né? Então, eu usaria uma ferramenta do Photoshop, que é a seguinte, eu faria uma seleção aqui de tudo que eu não quero. Então, Shift, e faria aqui uma seleção disso. Ó, daqui até aqui eu não quero que isso apareça mais na foto. E aí, assim, eu venho aqui, ó, Edit, Content Aware Fill, e vou dar um OK. Aqui ele já deu um preview, ele já recortou isso da imagem, mas eu vou dar um OK. E pronto, ele já sumiu a imagem para mim. Ó, a imagem original seria essa, e sem o passarinho, né? O que que essa ferramenta fez, pessoal? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente entender. De acordo com algoritmos, né, ela foi percorrendo a área aqui em volta da seleção e observando padrões e corrigindo a parte de dentro, tá? Percebam que, na verdade, o que a gente tem aqui para preencher essa parte interna são repetições do que ele provavelmente foi encontrando aqui em volta e desenhando aqui dentro, né? Então, isso não deixa de ser uma espécie de uma inteligência artificial também para manipulação de imagem. E é muito curioso, pessoal, porque essa ferramenta aí, quem desenvolveu ela para o Photoshop foi um jovem indiano de apenas 13 anos que os engenheiros da Adobe acharam numa feira de ciências lá na Índia e trouxeram o algoritmo do menino para dentro do software, né? Bem interessante. Então, usando aí técnicas de manipulação de pixel, né, de leitura, de varredura de pixel e muita matemática, você consegue fazer esse tipo de coisas aí
E agora, com a onda da inteligência artificial, perceba que ela está presente em todos os lugares, até mesmo aqui dentro do Photoshop, tá bom? Então, aprendam mais essa ferramenta aí, Content Aware Fill. Então, vamos criar agora uma ação. Por exemplo, uma action que eu gosto de ter aqui no Photoshop é essa aqui, ó, botão direito, Convert to Smart Object, né? Se você quiser criar um atalho para isso, você vem aqui, ó, Action, clica no maisinho, Convert to Smart. E eu vou deixar aqui, ó, F2, Ctrl F2. E aí percebe que ele está gravando aqui a ação. E aí você só vem aqui na camada, ó, deixa ela selecionada, botão direito, Convert to Smart Object. Se você voltar aqui na ação, você vai ver que ele adicionou uma ação aqui, tá? Acabou de fazer a ação, ó, dá um stop. E agora toda vez que você apertar Ctrl F2, ó, vou pegar aqui uma outra camada, percebe que essa aqui do gatinho não está como Smart Object, ó, Ctrl F2, virou um Smart Object, tá vendo? Então, é um atalho bem útil que a gente pode ter aqui a partir de agora. E aqui, essa janela de ações, se ela não estiver aparecendo, você vem aqui, ó, Window Actions. A gente consegue criar várias ações para algumas tarefas que a gente costuma fazer bastante, tá? Então fica mais essa dica aí. Action serve para isso. A gente pode criar um determinado caminho, percorrer algumas ações e deixar essas tarefas gravadas aqui. Se você quiser ir ainda além das actions, tem os scripts no Photoshop. Você pode usar linguagem de programação JavaScript e pode até criar scripts mais complexos, programações mais complexas para editar seus arquivos, gerar as artes aí no Photoshop, tá? Eu até ensino isso nos cursos lá no Aprenda a Programar. Beleza? Então fica essa dica aí das actions que é muito útil na hora de trabalhar no Photoshop. Bom, eu vou mostrar aqui então mais uma ferramenta que é muito útil para mim na hora que eu estou criando gráficos para uma interface, né? Botões para um site, texturas para uma cena. Isso aqui provavelmente vocês vão usar bastante, que é exportar todos os elementos aqui como camadas, tá? Então eu vou fazer o seguinte no meu arquivo, eu vou deixar ele preparadinho aqui, cada objeto com seu nome, então, ó, felpudo, vou dar aqui ó, Ctrl F2 para ele virar um Smart Object, fofura também, ó, Ctrl F2, logo, então renomeei aqui as camadas certinho. E aí, se eu quiser exportar cada camada em um arquivo PNG separado, eu uso essa opção aqui, ó, File, Export, Layers to Files, tá? E aí, no caso, eu vou usar aqui o Browse, mandar ele salvar todo mundo no desktop como PNG. Vou deixar a opção Trim ligado e vou apagar esse prefixo aqui, que ele vai usar só o prefixo da imagem. O Trim, o que que ele vai fazer? Ele vai aparar a camada exatamente em volta, tá? Então não vai sobrar essa área separada aqui. Tem casos que você não vai precisar disso. No caso, eu quero cada gráfico separado. Vamos dar um run. Então, o que ele vai fazer? Basicamente é uma ação automática, onde ele vai layer por layer aparar a camada e exportar o gráfico com o nome da própria camada para mim, né? Então, no caso, você vai ver que ele já está exportando, ó, felpudo, fofura, logo, legal, avisou que todo mundo foi exportado. E aí a gente tem aqui, ó, primeira, segunda, o logo e as duas imagens exportadas, tá? Então, File, Export, Layers to File é a opção que a gente usa para exportar camada por camada para PNG, né? Isso daí vai ser muito útil quando você estiver fazendo uma série de imagens, né, trabalhando com um arquivo e não vai ser necessário você salvar item por item, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse treinamento rápido e expresso. Aqui eu tentei falar para vocês 90% dos comandos e ferramentas que a gente precisa o tempo todo para estar pilotando aqui o Photoshop. Se você é zero no assunto, iniciante, acabou de instalar o Photoshop, quer aprender, espero que tenha sido útil para você começar. Espero que tenha sido um atalho, porque aqui eu já reuni para vocês todas as informações que vão ser úteis para que você rapidamente saiba de todas essas situações e não emperre ali. A partir de agora é você praticar, criar os seus próprios projetos e aplicando esses conhecimentos, buscando também na internet novos conhecimentos. E espero que eu tenha ajudado aí com mais esse treinamento. Então, valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.